Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente poder conversar a respeito de psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje quero falar a respeito de uma constelação individual que eu realizei. Primeiro, eu quero agradecer muito a essa pessoa, a essa moça, por ela ter vindo, feito esse trabalho e depois ter dado a permissão da gente olhar para a história dela. Porque a partir daquilo que a gente olha da história do outro, talvez a gente consiga aprender algo aqui para a nossa vida. Então, eu garanti a ela que toda a questão do respeito e do sigilo estaria resguardada. Então, em momento algum eu vou dizer o nome dela, em momento algum eu vou dizer qualquer detalhe da vida dela que a exponha. Mas eu vou contar aqui um pedaço da constelação dela para a gente olhar o porquê que às vezes a gente tem alguns problemas. Então, com muito respeito a ela, eu agradeço. Obrigada. Agradeço a ela e a todas as pessoas do sistema familiar dela. E com muito respeito eu quero contar essa história. Bom, então ela é uma moça nova de 24 anos, nova, bonita, com tudo para ter um futuro de muito sucesso. Porém ela veio e a queixa que ela colocou e que ela gostaria de olhar na constelação foi algo mais ou menos assim. Na fala dela, ela se dizia sem voz. Aquilo que ela dizia não era ouvido. As pessoas ao redor dela não levavam em consideração aquilo que ela dizia. E principalmente, muito medo da vida. Ela contou que naquela semana ela tinha uma entrevista para um estágio, algo lá relacionado à faculdade dela, que ela estava tendo uma oportunidade de um estágio, e ela se dizia assim com muito medo, muito apavorada. E na fala dela isso se repetiu sempre que ela tinha uma oportunidade na vida, ela se colocava com muito medo, um medo paralisante. Bom, tendo definida a queixa, eu fui perguntando algumas coisas e eu cheguei em algo mais ou menos assim, um medo da vida. Em diversas outras situações, um medo daquilo que era da vida dela. Bom, e aí, para olhar para essa questão, eu comecei colocando algumas pessoas da família dela. Então, eu coloquei esse bonequinho aqui como representando ela, a cliente, e pedi que ela se posicionasse. Bom, ela se posicionou algo assim, olhando para frente. Pedi então que ela posicionasse a mãe e o pai. Ela colocou então a mãe aqui assim, ó, bem grudadinha nela. E colocou o pai olhando para ela, mas assim, a uma certa distância. Ok. Bom, a partir dessa primeira imagem aqui que ela montou, e fazendo mais algumas perguntas para ela, para ver de qual lado será que vinha esse medo? Será que vinha aqui da família do pai ou será que vinha aqui da família da mãe? Bom, fazendo essas perguntas, sentindo aqui o campo do pai, sentindo aqui o campo da mãe, ficou claro que era aqui, no campo da mãe, que a gente teria que trabalhar naquela oportunidade. Nesse exercício de sentir que eu estou falando aqui para vocês, ficou muito claro que aqui no pai tinha uma força,
nisso que se refere ao ir para a vida. Estou falando que o pai, o sistema familiar do pai é perfeito, não, tá? Certamente essa cliente tem lá na vida dela algumas questões, alguns problemas relacionados àquilo que ela herdou do pai, mas isso específico que ela estava querendo olhar naquele dia não se referia ao pai. O pai tinha uma força danada para ir para a vida. Não que a mãe não tivesse, sentindo aqui, eu senti uma força extrema na mãe. Porém, ficou claro que é daqui que vinha o medo. Tinha uma força que dava para sentir aqui, uma força de medo desse lado. Então, eu tirei o pai, porque nesse caso aqui nós não iríamos trabalhar com o pai. E aí então, a partir disso, dessa informação que eu obtive através do sentir, então aproveitando a oportunidade para falar de algo que muitas pessoas têm dúvida a respeito da constelação. A constelação, esse fenômeno aqui de olhar para algo que é da vida do outro e ir montando esse desenho que é a constelação, não tem nada de sobrenatural. Esse sentir que eu estou falando é um sentir no corpo. A hora que a gente se coloca nesse movimento de sentir aquilo que é do campo, por exemplo, aqui da mãe, da paciente, no corpo vem uma sensação de medo. E uma sensação de uma continuidade aqui, ó, outros membros aqui para trás envolvidos nesse medo muito grande. Aqui, isso que eu tô falando é só para trabalhar aquela questão que é muita dúvida. Constelação é espiritismo, constelação é religião, é espírito que vem e fala que é a mãe. Não tem nada disso. O constelador, ele é um profissional que faz um curso de formação, então ele é treinado para sentir o campo. Nesse caso aqui, o campo dessa paciente, no caso o campo da mãe, o campo da família dela, ok? Bom, a partir dessa leitura, então, eu fui pedindo para ela colocar os outros membros da família. Pedi para ela posicionar o irmão dela, o irmão mais velho dela, e ela posicionou esse irmão aqui assim, ó. Na verdade, aqui, muito grudadinho na mãe. Ela também teve um irmãozinho mais novo, bem mais novo, uma história recente, que a mãe sofreu um aborto espontâneo. Então eu coloquei esse irmãozinho aqui, na verdade ela colocou, né, aqui, ó, do lado da mãe, bem próximo da mãe. Ok, aqui essa imagem já conta algumas coisas, né? Mas como lá quando eu senti o campo da mãe, eu tive uma sensação de que tinha muitas outras pessoas aqui para trás envolvidas nisso tudo, desse medo dela ir para a vida, eu quis colocar outras pessoas aqui. Então eu pedi a ela que colocasse a avó materna. E ela colocou a avó assim um pouquinho distante, mais ou menos assim. Aí a mãe tem um irmão. Eu pedi, ou seja, tio da paciente, da cliente. Eu pedi para ela posicionar esse tio. E aí ela posicionou aqui assim. Pedi para ela posicionar a bisavó. Ela colocou aqui assim. A avó, no caso, tem mais 2 irmãos. Então, ela tem mais 2 tios avós. Um homem e uma mulher. E ela posicionou esse tio avô aqui. E essa tia algo aqui assim.
Esse tio avô aqui sofre de esquizofrenia. Aqui essa avó, algumas dificuldades emocionais, quase que chegando a uma doença mental também. E aí eu fui conversando tudo isso com ela e ela foi me confirmando, porque aqui, ó, tem um padrão que se repete. Olha aqui, ó, a bisavó com o filho, a avó com o filho, a mãe dela com o irmão dela. E eu perguntei para ela, porque me veio à mente que isso daqui caracterizava uma dependência emocional, ou seja, tem um vínculo emocional aqui que está adoecido e se repete. E ela disse que sim, que o irmão tem lá os problemas dele, sérios, não consegue ir para a vida também, cuidar daquilo que é da vida, e fica aqui numa dependência emocional e financeira da mãe muito grande. Aqui, esse tio também numa dependência emocional, numa dificuldade em determinado aspecto de crescer, de ir para a vida. Principalmente aqui os irmãos numa relação até de um pouco de inveja, principalmente esse que fica aqui atrás, porque ó, essas mulheres aqui, elas são mulheres de mais sucesso. Então a paciente, a cliente, ela consegue fazer faculdade, ela consegue ter bons posicionamentos da vida, e esse irmão aqui fica numa situação de inveja dela. Esse irmão aqui também, esse tio, também fica numa situação de inveja dessa irmã aqui, que é a mãe da paciente, que consegue ter um sucesso na vida também, consegue ter o seu negócio, consegue ter os filhos, cuidar dos filhos. E aqui também tem algo relacionado a ciúmes entre os irmãos. Bom, aí, olhando para esse desenho, para essa história que se configurou, eu pedi para ela que ela colocasse a vida. E ela colocou a vida mais ou menos aqui assim, olhando para lá, na mesma direção que ela. Pedi para ela colocar a morte. E ela colocou a morte aqui assim, um pouquinho atrás, mas também olhando para lá. Pedi para ela colocar a sexualidade. E ela colocou a sexualidade dela aqui assim, olhando para a vida. Bem assim, bem no rumo. Então, a sexualidade olhando para a vida. Então, essa daqui foi a imagem inicial da constelação dessa moça. E aí, a partir dessa imagem, a gente vai sentindo o que representa, o que tem aqui que precisa ser trabalhado. E trabalha o que tiver que ser trabalhado aqui a partir das 3 leis da ordem do amor. Para colocar em ordem o amor. Para que aquilo que tiver aqui, que estiver em desordem, possa ficar em ordem e aí o amor possa fluir e as pessoas consigam ter mais saúde, tanto emocional quanto física, aqui nas relações, naquilo que é da família. Bom, então, uma primeira leitura que eu consegui fazer disso aqui é que a sexualidade para ela é o que está vinculando ela à vida. Não que a sexualidade ali esteja no melhor lugar, mas diante de tudo isso daqui, a sexualidade nela é algo que pulsa e que a conecta com a vida, mesmo apesar de tudo isso daqui. Quando eu falo de tudo isso daqui, eu estou querendo dizer o seguinte: a hora que eu montei essa imagem, para mim ficou claro que algo muito maior
tinha acontecido aqui para trás, aqui bem para trás. Aí eu perguntei para ela se ela sabia de alguma história aqui na família materna, alguma história de assassinato, não sei, de morte, alguma coisa bem difícil. Ela disse que ela não se lembrava, que ela nunca ouviu nenhuma história aqui nessa família a respeito disso. Assim, mortes e assassinatos que tenham sido muito difíceis. Por vezes essas histórias elas vão sendo passadas e vão sendo contadas. Por vezes não. Por vezes a exclusão é tão grande que lá quando aconteceu aquilo de difícil, as pessoas não falam mais naquilo. E aí as gerações seguintes herdam isso, tudo aquilo que se refere àquilo de difícil que aconteceu, porém as pessoas não sabem qual é a história. E aqui, ao perguntar para ela me dizer que não sabia de nada, ainda assim eu fiquei com a sensação, tem alguma coisa muito difícil aqui para trás. Então eu coloquei esse objeto, esse elemento, para representar isso de difícil que possivelmente aconteceu aqui para trás. Muito forte. Então, com certeza aconteceu algo de muito difícil aqui para trás. Então, esse elemento, eu coloquei ele aqui e como representando isso de muito difícil. E lá na constelação dela era muito claro para mim, muito nítido que estava relacionado à morte, a assassinatos. E provavelmente, como ela não tem, essa história não chegou até ela, provavelmente isso foi muitas gerações aqui para trás. E aí se perdeu e ela não consegue ter essa história para contar, não consegue ter acesso a isso. Bom, olhando para tudo isso, em determinado momento da constelação dela, trabalhando aqui essa questão com isso daqui de difícil que aconteceu e que provavelmente foi gerando de geração em geração, isso de emocional que fica aqui, ó, tão na dependência, tão no eu tenho medo, eu preciso de você. Olha só como dá a sensação de que por medo as pessoas se aglutinam e aí não podem ir para a vida, porque se desgarrar e for cuidar da própria vida, o que pode acontecer? Provavelmente as pessoas aqui dessa família têm isso daqui no inconsciente. Ir para a vida é muito perigoso, vai morrer. Provavelmente é algo assim. Por isso que as pessoas se aglutinam, elas se juntam e se prendem ali na dependência emocional de uma forma muito grande. Então aqui as pessoas, ao fazerem isso, ao serem regidas por esse medo disso aqui que é muito forte, as pessoas aqui, elas estão predispostas a doenças emocionais. Tá? Tem aqui uma série de outras doenças emocionais que por respeito e por sigilo eu não vou falar aqui agora, já falei de algumas, mas não vou falar de todas. Mas a mãe dela tem aqui uma doença emocional que trata há muito tempo e tem ali uma dificuldade de sair daquilo. O irmão dela tem aqui a dificuldade de ir para a vida e tem lá também as suas doenças emocionais sérias, e etc. Então, por respeito a eles, eu não vou contar, mas só resumindo é isso. Quando as pessoas se unem em movimento de medo para resguardar, para se salvar de algo, ok, isso a salva. Porém, emocionalmente elas não ficam saudáveis, porque o saudável é eu ir para a vida e cuidar daquilo que é meu, é confiar na minha força, que o problema que vier eu dou conta e eu vou sobreviver, inclusive aquilo que for mais difícil. Aqui parece que eles não dão conta e eles precisam se aglutinar, se juntar ali na dependência emocional. Não, eu não te deixo ir porque aqui é que você fica segura, senão você morre. Ok, eu coloquei isso para ela, fez sentido isso para ela. E num determinado momento da constelação, olhando para tudo isso, trabalhando aqui isso da morte que está aqui, desse evento de morte que parece que aconteceu aqui na família dela,
Em determinado momento me veio muito nítido que, na verdade, esse daqui aqui tinha uma mulher, uma avó, sei lá, uma bisavó, tataravó, ou lá para trás, uma avó dela. E me veio que essa avó precisou fazer muito para que essa família sobrevivesse, inclusive matar. E aí essa família sobreviveu, mas a morte, o assassinato, ele traz consequências para a família, e essas consequências levaram todas essas outras pessoas que vieram depois a se aglutinarem na dependência emocional e viver dessa forma. Essa dependência emocional que eu estou falando aqui, ela, na verdade, a gente precisa respeitar ela muito, porque foi isso que permitiu que todos sobrevivessem depois disso que essa avó aqui cá para trás viveu. Então, depois disso, diante das consequências que as gerações futuras tiveram que viver, a maneira que essa família arrumou de sobreviver foi se juntar na dependência emocional. Ok, ótimo, é necessário fazer aqui no coração um trabalho de agradecimento a essa dependência emocional, porque foi o que permitiu que toda a família sobrevivesse até que ela, a cliente, chegasse à vida. Então é muito importante olhar para isso com carinho e com respeito. Foi a solução que as pessoas aqui, que na época aqui dessa avó, encontraram para sobreviver com as consequências de todos esses assassinatos. E aí, a partir disso, essas pessoas foram sobrevivendo e está aqui essa moça, a cliente, vivendo algo, fazendo um exercício de olhar para a vida, mas olha só, o tanto que a mãe está agarradinha, falando assim, fica aqui minha filha, não vai não. E ela querendo ir, mas a mãe, fica aqui minha filha, é perigoso ir, não vai não. Emocionalmente, essa mãe passa essa mensagem, principalmente por estar muito assim, muito próximo, tudo com muito medo. O olhar para essa filha é um olhar de muito medo. Não vai não, minha filha, é perigoso. E aí, ela, mesmo querendo muito ir, não consegue ir. Ela fica presa ainda a tudo isso daqui que está relacionado àquilo que essa avó viveu de tão difícil. Bom, o que foi trabalhado aqui então? Eu fiz exercícios sistêmicos com a paciente, basicamente foram assim, ela se colocar diante dessa avó aqui e incluí-la, falar algo assim para ela, você é minha avó e eu sou sua neta. E a minha vida veio através de você. Eu sinto muito por tudo que aconteceu, mas eu deixo com a senhora a responsabilidade daquilo que é seu. Porque a senhora é muito maior do que eu. A avó veio primeiro na vida. Então essa avó, ela é muito maior na vida do que ela, neta lá pra frente. Então, você, vovó, é muito maior do que eu. Então eu deixo com você, porque ela também carregava isso aqui. Por isso da dificuldade dela de ir pra vida mesmo querendo tanto. Então o exercício eu fiz esse exercício aqui com almofadas, tá? Então, eu coloquei a paciente para entregar esse peso aqui para essa avó, porque foi a história dela. Então, deixando aqui com essa avó, eu deixo com você, vovó, porque eu sou pequena, eu não dou conta de cuidar disso. Me abençoa, vovó, o dia que eu conseguir ir para a vida, ser saudável, próspera e corajosa para olhar para a vida
e fazer aquilo que eu preciso fazer. E o dia que eu fizer isso, vovó, eu farei em sua homenagem, em honra a tudo aquilo que a senhora teve que fazer para que eu sobrevivesse. Porque aqui, ela como cliente, basicamente o que ela precisa trabalhar no coração dela é o não julgamento. Porque isso daqui, que foi aquilo de difícil aqui da história dessa avó, seja certo ou errado, seja assassinato ou qualquer outra coisa de difícil, essa avó fez e permitiu que todos os outros sobrevivessem até chegar a ela, a paciente, de forma que ela também sobrevivesse. Então ela precisa muito sair do julgamento e honrar essa avó. Obrigada, vovó. Uma das frases foi essa. Obrigada, vovó. Porque o seu sacrifício permitiu que eu viesse à vida. O movimento básico é esse, é a gente olhar ao máximo possível, sair do julgamento e entender que tudo tem uma causa, tudo tem um porquê. Então eu retornei essa avó aqui, com aquilo que era dela, coloquei ela de volta aqui. E para essa paciente ficar um pouquinho melhor, eu coloquei um outro elemento que ajuda muito a gente olhar para questões difíceis. Eu coloquei esse elemento aqui e chamei ele de justa razão. Esse é um elemento que quem ensinou a gente a introduzir na constelação é a professora Gláucia, tá? E a Gláucia, ela olhou para isso e teve essa ideia e foi muito inteligente, porque algo de tão difícil na vida dessa avó e que depois vai mostrando sintomas ao longo das gerações, sintomas tão sérios, esses sintomas eles têm uma justa razão. Esse comportamento tão difícil dessa avó e que gerou tantas consequências, teve uma justa razão. Eu não preciso saber o que é isso, a minha paciente não precisa saber o que é isso, ela só precisa entender que aquilo de difícil que tem na nossa família, com certeza tem uma justa razão. E não cabe a mim julgar por quê? Porque graças a isso eu sobrevivi e cheguei à vida. As gerações aqui futuras puderam vir de modo que um dia, ela veio, a paciente veio. Então eu coloquei aqui antes dessa avó, a justa razão. E pedi para que a paciente olhasse para essa justa razão e falasse algo assim: agora eu te vejo. E agora eu te entendo. Para incluir isso de difícil que acontecia aqui na época dessa avó e que levou ela a ter esse comportamento difícil e que depois gerou consequências emocionais tão sérias para a família. Então, o trabalho aqui é de incluir essa avó e respeitar essa avó, que foram as falas que eu fiz aqui. Agradecer pela vida, né? Que a fala que eu coloquei aqui é de agradecimento à vida, que graças a essa avó, essa moça pôde vir à vida. E o incluir isso daqui, algo de difícil acontecia aqui. Então, a justa razão. Por essa família ter sintomas emocionais tão sérios e sintomas que para essa paciente aqui, até o presente momento da vida dela, a impedem de ir para a vida, a impedem de ir numa simples entrevista de estágio da faculdade. Ok? Bom, a partir de tudo isso, então, eu montei a imagem final. Na imagem final, eu coloco aqui a vida, e aí nós vamos posicionar a vida de uma maneira mais correta, a vida olhando para o paciente. Tem os irmãos, o irmão mais velho vem para cá, o irmão mais novo aqui, que é o que foi abortado, ele precisa ser incluído, tá? Ele faz parte. Aqui a mãe,
aqui o pai, aqui a avó, aqui eu não vou colocar agora o tio, eu vou colocar mais as pessoas diretamente relacionadas a ela. A morte aqui, porque aqui para trás está o passado, né? Então aqui vou colocar as mulheres dessa família. Na verdade, essa foi uma constelação de mulheres. Constelar a força das mulheres. Em um determinado momento da constelação dela, eu sugeri que ela olhasse para a força dessa avó. Porque essa avó, para fazer isso aqui, ó, que foi difícil, essa avó precisou de muita força. E uma força que, graças a ela, ó, todos sobreviveram depois dela. Então, essa avó aqui, a paciente tem muito a agradecer a ela. E aí, aqui eu deixei mais ou menos assim. E aqui para trás eu coloquei as mulheres, porque as mulheres foram a força através da qual essa família se organizou para sobreviver. E eu vou incluir, para a gente encerrar aqui na imagem final, vou incluir a sexualidade, porque a sexualidade é aquilo que nos separa aqui dos nossos pais e que nos empurra para a vida. Então, o lugar mais correto da sexualidade é aqui, que nos empurra para a vida. E aí, é olhar para todas essas pessoas aqui de trás com respeito. Porque se a decisão da mãe, por exemplo, for continuar carregando isso daqui, ok, isso é da mãe. Respeitar isso na mãe. Um dos exercícios feitos foi esse daqui. Da paciente olhar para a mãe e respeitar esse lugar que é dela. A mãe é maior do que ela. A mãe é que decide aquilo que é da vida dela. E assim a paciente pode olhar para a própria vida e buscar aqui os próprios sonhos. Ok? Essa daqui é a história dessa moça. Claro que cada um de nós tem as suas próprias histórias. Cada medo de ir para a vida vai ter aqui o seu contexto. E aí é muito importante a gente buscar a constelação. A constelação é uma oportunidade de eu ver aquilo que está obscuro, mas que está trazendo sintomas para a minha vida, está trazendo problemas para a minha vida. Seja algo assim de comportamento, de emoção, igual dessa moça, ou seja, por exemplo, uma doença. Toda doença é um sintoma de algo sistêmico que a família não deu conta em determinado momento. E aí a constelação funciona muito bem para isso, para olhar e tomar consciência. Então, se você tem isso aí na sua família, vem fazer uma constelação. Vem fazer comigo ou procura alguém aí perto de onde você está. A constelação é essa oportunidade rica de olhar para aquilo que é da gente. Espero que tenha contribuído essa história, essa linda história dessa família tão bonita. E espero que você aí possa olhar para o seu medo de ir para a vida. Você tem dificuldades nisso? Aquilo que por vezes para algumas pessoas é tão pequeno e tão fácil, para você é difícil, é grande. Você se enrosca com aquilo e sofre. Vem fazer uma constelação, que é uma das melhores soluções que a gente tem para isso. Um grande beijo e um grande abraço a todos.